a live está super mega especial para fisioterapeutas, para estudantes de fisioterapia, porque eu vou trazer a cereja do bolo do raciocínio no ponto gatilho, para que você entenda. Beijo, meu amor, obrigada. A live de hoje vai ser assim, ó, super beijo, super animação, que hoje é dia de festa, não é mesmo? Então, aproveita, porque o que eu vou falar é possivelmente algo que você nunca ouviu. E olha que eu fui pesquisando no YouTube, pesquisando no Instagram, vendo várias formas de como se fala de ponto gatilho crônico, o que é ponto gatilho crônico, como explicar isso para os nossos pacientes, quais são os vilões associados a esse ponto gatilho crônico, minha gente. O que o nosso paciente pode estar fazendo ou deixando de fazer que está comprometendo a qualidade do seu tratamento, tá? Eu estava falando disso mais cedo aqui com minha paciente, falando do quanto que é importante essa associação, esse direcionamento específico, porque muitas vezes o paciente chega pra gente e dá a dor na nossa mão e não faz a parte dele, e nós, quanto físio, ainda não temos algumas informações que são extremamente importantes para gerar resultado. Quando eu falo em resultado, gente, eu tô falando de resultado clínico. Eu tô falando de você entregar aquilo que o seu paciente deseja. E o que é que o seu paciente deseja? Melhora. Então, resultado é igual a melhora. E por isso que a gente precisa formar uma rede extremamente forte de resultados inesquecíveis, surpreendentes na vida do nosso paciente. E para que a gente gere esse resultado, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso paciente, beleza? Eu me lembro que há mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo me lembrar exatamente, 5 anos, eu contratei uma assessoria de imprensa. Sabe aquele momento que você sente aquela necessidade de falar para o mundo todo o conhecimento que você já adquiriu, tudo que você já sabe, e você quer muito que as pessoas ouçam e saibam. Naquela época eu ainda não tinha a ideia da rede social como esse veículo para levar para as pessoas o que eu queria, né? E o que é para levar para essas pessoas o que eu queria? Simplesmente levar o conhecimento. Então eu contratei uma assessoria de imprensa, me achando super mega chique, né? Onde a gente fazia roteiros, onde tinha lançamentos em jornais. E eu fui para a rádio, uma das rádios mais famosas aqui de Salvador, em um programa específico de saúde. E quando a gente tem uma assessora de imprensa, existe toda uma pauta para ser vendida, né? Para ser direcionada, para que eles te convidem a esse processo. E o nosso tema era ponto de tensão. Então, ponto de tensão era algo que para a imprensa era muito válido, porque as pessoas sempre apresentaram muitos pontos de tensão, e eu estava trazendo uma ferramenta, uma técnica, um atendimento capaz de reduzir a dor dessas pessoas. E aí, eu muito nervosa, né, no início desse dia, no início desse processo, eis que a jornalista me faz a seguinte pergunta. Depois de eu, me esbanjar toda falando do que era, de como que as pesquisas científicas mostravam, o que os pacientes apresentavam imediatamente, 1 minuto depois. Então eu estava ali bem saltitante, tinha caprichado na roupa, extremamente nervosa, levado minha mãe para tirar foto, para ficar comigo, né? Porque existe todo um processo, afinal de contas era a primeira vez que eu estava indo na rádio falar de um assunto do qual eu trabalho todos os dias. E aí, o que aconteceu? E diante de todo esse processo, chega um momento em que a jornalista faz a seguinte pergunta. Então você está querendo me dizer que o seu atendimento, a sua formação, as suas especialidades, se liguem só, será capaz de zerar a dor do seu paciente e nunca mais essa dor voltar? Minha gente, sabe aquele momento em que você tá ali com fone de ouvido, com a assessora de imprensa do outro lado do vidro, e o mundo passa na sua cabeça
e você para e fala, isso não estava na metodologia das perguntas, não existe esse tipo de pergunta. E eu respirei e falei, talvez nunca mais eu volte aqui, nunca eu vou largar nesse momento, mas que foi uma pergunta que é uma virada de chave, que é realmente algo que o paciente precisa saber, aquele que está na ponta. E muitas vezes o fisioterapeuta precisa falar de forma muito clara e sem muitos rodeios. E eu falei, veja só, não existe nenhuma técnica, até onde eu saiba, né, no mundo, que seja capaz de zerar ponto gatilho, que seja capaz de zerar a dor do paciente. Assim como não existe nenhum tipo de medicação capaz de zerar a dor do paciente, ou capaz de dar o que você está me perguntando. E aí, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você vai ao médico antes? Você vai ao médico sempre de forma rotineira? E por que não ir ao fisioterapeuta? Por que a fisioterapia precisa entregar uma ferramenta e uma proposta que zere um atendimento, que zere o ponto de tensão? E aí eu comecei a discorrer diante desse processo. Deu super certo, a jornalista inclusive virou minha paciente depois, foi ótimo, né? Vieram algumas pessoas famosinhas para o consultório, mas eu percebi que eu precisava falar disso com o fisioterapeuta. Porque ao longo desses 10 anos, gente, de sala de aula, eu percebi que muitos fisioterapeutas vinham para o meu curso de Dry Needling meio que perdido. O que é agudo? O que é crônico? O que eu estou entregando para o meu paciente? O que eu posso entregar ao meu paciente que faz parte das minhas diretrizes, do meu cardápio, da minha especialidade? O que está faltando com o que eu digo? E eu comecei a inserir no meu curso exatamente esse processo, para que os fisioterapeutas tivessem a certeza do que estava acontecendo, do que ele estava entregando, tá? Então, quando nós falamos em ponto de tensão, quando nós falamos em alterações diretas desse ponto de tensão, e eu já tive muito aluno que chegou para mim e falou assim, mas você está falando de algo que só trata ponto gatilho. E eu disse, será que é realmente um ponto gatilho? Será que a gente entende qual é o processo, a fisiologia, o que está envolvido nesse ponto? O que está faltando para esse paciente de complementação, de associação, tá? E aí você fica buscando várias possibilidades e ferramentas de desculpa e não explica exatamente, tecnicamente, o que o paciente precisa ouvir. Sibeli, mas será que ele vai entender? Veja só, o paciente, quando ouve você falar tecnicamente, ele começa a sentir uma segurança de que alguém sabe real o que ele está passando e o que ele está vivendo. Então, é nesse ponto que a gente vai entrar com o ponto gatilho. E aí eu quero que vocês, por favor, quem está aqui online, você que está aí no YouTube depois me vendo, que você coloque aqui. Existe ponto gatilho crônico, físio? E o que é esse marcador de ponto gatilho crônico? Onde que acontece essa informação, essa percepção, essa análise que vai te dizer, físio, se esse ponto gatilho é crônico ou não? E o que um ponto vai chamar a sua atenção para funcionalmente você realmente tratar ele? Coloca aqui para mim. Existe ponto gatilho crônico? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero, por gentileza, sim ou não. Depois a gente canta parabéns, faz uma muvuca aqui na live, mas eu gostaria que, por gentileza, essas 12 pessoas que estão aqui ao vivo colocassem para mim. Existe ponto gatilho crônico? Sim ou não? Sim. Boa, Rosa? Boa. E o que é cronicidade? Qual é a janela de tempo que vai dizer para nós, fisioterapeutas, que é um ponto gatilho crônico? Qual é o marcador que vai chamar essa atenção para você e dizer que é algo crônico?
Eu tô bem pretendendo, olha, a Regiane falando aqui da dor nociplástica. Eu tô bem pretendendo, já coloquei aqui no meu cronograma, falar sobre dor nociplástica, neuropática, e fazer associação aqui com dry needling, tá? Isso eu vou falar mais sobre isso aqui que a Regi puxou. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Sim, existe um processo de cronicidade, existe um processo de modulação que está associado ao nosso paciente, né? A alteração que ele está apresentando pra gente naquele momento. E toda essa alteração, ela tem um composto. E eu vou começar puxando a cadeia pela parte alimentar. Em 2014, olha só quanto tempo isso já é falado, já foi visto que alguns componentes da alimentação estão associados com o fator de perpetuação de pontos gatilhos, fatores endócrinos, metabólicos, né, e alimentar. Então, o que foi visto, gente? Que existe uma deficiência nutricional que parece estar por trás, a literatura chama de pontos gatilhos reincidentes. Tá? Eles não usam... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Alguém me ligou aqui. E agora? Estão me ouvindo ou não? Ainda sem som? Eu vou sair e entrar de novo, ok? Pera aí. Aê! Estão me ouvindo? Alguém me ligou, gente, pra dar os parabéns e ficou sem áudio. Eu desliguei na cara da pessoa, que é um amigo aqui. Depois ele vai ver que eu tava online. Ótimo, agora sim, maravilha. Então, o que essa literatura ela vem trazer pra gente? De que os fatores de perpetuação desse ponto gatilho existem fatores metabólicos, endócrinos e nutricionais, tá? Então foi visto que uma alimentação pobre em complexos de vitamina D, de vitamina C, desculpe, ele está associado a maior propensão de ter pontos gatilhos. Então foi visto que pessoas que têm um déficit na sua alimentação de vitamina C, e aí quais são os fatores ou os alimentos que contêm a vitamina C, né? A batata doce, o morango, então são associações que podem estar acontecendo. Mas cabe a nós, fisioterapeutas, fazer prescrição da quantidade de morango ou da quantidade de batata doce, ou enfim, do que quer que seja para o nosso paciente? Não, essa não é uma competência. Mas é a nossa competência, por exemplo, fazer um recordatório de 24 horas, perguntando o que ele costuma comer e dizer, olha, eu tô vendo aqui que você só come peito de peru, que você só come pão, né, que você não tem nada que vá te ajudar na parte de ponto gatilho. Então, um dos fatores que está associado a essa perpetuação, ao que nós chamamos de ponto gatilho crônico, é a alimentação. E pobreza nessa alimentação, falta de minerais, também está, né, da vitamina C, como foi o caso da pesquisa, está associado a esse fator de perpetuação. Além disso, não é apenas comer ou ter a quantidade específica de vitamina C.
parece que se esse paciente não tiver complexo B, tá? Ele não tiver para fazer essa degradação, para trabalhar auxiliando esse corpo, esse paciente não vai conseguir passar e chegar numa fase de equilíbrio dos pontos de tensão. Massa, isso é o aspecto nutricional. E a literatura vem trazer dois vilões que estão associados ao aumento desse ponto gatilho. Um que a gente já conhece, que é o estresse, que está associado com a ativação do sistema simpático. Então, essa pessoa que está com o sistema simpático muito ativo, o que vai acontecer com ela? Aumento de cortisol, esse paciente não vai dormir legal. Então, você começa a ter alterações de metabolização de hormônio T3 e T4, sobrecarga de fígado, tá? Então, seria uma relação de desequilíbrio nesse processo que o paciente começa a viver. Então, ele começa a ter alterações desses hormônios tireoidianos. E aí, o que vai acontecer? Como que eu vou saber se esse meu paciente está entrando nesse processo de estresse crônico? Perguntando a ele sobre o sono, perguntando a ele sobre a alimentação, e aí você vai começar a investigar, por exemplo, se as unhas do seu paciente estão quebradiças. Isso é uma indicação de que esse fígado está sendo muito sobrecarregado, se ele acorda no meio da noite, se ele está tendo queda excessiva de cabelo, se ele está tendo espinhas ou manchas na pele do nada, isso pode estar associado. E olha só mais uma coisa, esse paciente pode ter essa sobrecarga de fígado e sabe onde que isso pode refletir? Tenho certeza que essa daí vocês não sabem. Gases fétidos, traduzindo peido fedorento absurdo. Quando o fígado ele começa a ser sobrecarregado, há uma redução nesses sais, nessa condensação e liberação de bile, e de emulsificação para reduzir esse odor fétido. Então, quando esse corpo começa a não trabalhar bem, a não dormir, a esse fígado ser sobrecarregado, um dos sinais e sintomas é peidos fétidos. Então, não só uma disfunção no intestino e também um marcador de fígado. Depois eu falo mais um pouco sobre isso, porque é um aspecto muito importante para nós. Então, a gente começa a entender melhor esse paciente, o que está envolvido com ele, se o padrão de respiração não está legal. A gente começa a investigar esse processo. Daqui a pouquinho eu respondo as perguntas, certo? E um outro fator, gente, que é associado, tá? O estresse psicológico, físico, excesso de cafeína. A cafeína também é um dos vilões, está associado com um dos vilões, porque ele faz uma alteração na placa motora, que ele faz uma alteração agindo no agonista do receptor riadonina 23. E o que isso causa? Quando a cafeína ele faz essa ação com riadonina 23, ele torna a placa motora disfuncional, e isso causa vários mecanismos perversos que fazem com que o ponto gatilho continue de forma insistente. Então, quando nós falamos para o paciente, perguntamos, inclusive isso na uro, é algo que a gente avalia muito para ver se o paciente faz muito uso de cafeína, porque a cafeína ela também tem uma predisposição a deixar a bexiga hiperativada. E isso é um dos fatores super difíceis para a gente trabalhar no caso da incontinência urinária. Então, o paciente precisa reduzir o consumo de cafeína, chá preto, para que não estimule essa bexiga a trabalhar. Beleza? Uma bexiga hiperativa. Isso pode estar acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Agora falando da parte mecânica, o que acontece para que esse ponto gatilho seja persistente e se torne crônico? Que essa é a proposta da nossa live aqui. Então, nós temos, gente,
alterações da placa motora que pode ser pré-sináptica, sináptica ou pós-sináptica. E aí vai depender de onde vai estar acontecendo essa alteração, tá? E aí a gente vai entender o que acontece nesse processo. Quando nós falamos de pré-sináptico, agora me permitam ser mais técnica, extremamente técnica, para que vocês conheçam o mecanismo exato, né? A gente não está falando de como tratar, a gente está falando do que é e como que entender esse processo faz essa diferença pra gente. Então eu vou dar só apenas uma pitada extremamente técnica para que você entenda. Então, o lançamento de ACTH, ele aumenta a concentração de íons de cálcio no terminal do nervo motor. E aí, ou seja, a mutação no canal de cálcio vai gerar uma causa genética para o excesso de liberação de ACH, que inativada pela enzima ACHE vai gerar um defeito de ACH, que vai gerar um excesso de ACH. Ou seja, observe como essas mudanças de concentração, de ativação, concentração dos níveis de cálcio vão gerar uma alteração nessa fenda sináptica e fazer com que o ACH fique ali modulando e mandando essa contração, tá? Exatamente. E aí a gente vai tendo uma alteração que é algo que está modulando, que está gerando. Então nós trouxemos aqui, eu falei do estresse e falei de como essa cadeia está associada, falei da cafeína e um outro vilão associado a essa relação sináptica também, ao que parece, é a nicotina. Então a nicotina, ela também é um hiperestimulador, tá? Dessas proporções de fenda sináptica de liberação de ACH e que isso vai manter essa modulação acima. Mas então todo mundo que fuma, todo mundo teria então pontos gatilhos crônicos? Não é possível a gente afirmar esse processo, mas a gente conhece e sabe muito bem que o estresse todo mundo lida, que a cafeína, os compostos de cafeína, o chocolate, o chá, né, várias outras modulações podem auxiliar esse processo e dificultar o seu tratamento com o paciente para que você gere esse equilíbrio no seu paciente, tá? E aí você vai ter um defeito adquirido, o gene que codifica as subunidades, né, desse receptor do sistema nervoso central na placa final motora, junta-se a essa disfunção com o tabaco, com a nicotina, né, com que já está associando, e a nicotina vai ativar esses receptores nas placas terminais motoras, causando assim mais ponto gatilho, mais tensão. E a simples regulação positiva de certos genes ou mudanças de alteração ou liberação dessa estrutura podem levar à hiperexcitabilidade muscular e evocar mais pontos gatilhos. Então, quando eu hoje converso com o meu paciente, que eu vejo que um paciente tem muito ponto gatilho, eu vou investigar se ele consome muito café, chá, chocolate, se ele fuma, se ele convive com alguém que fuma, e se alguém é de forma passiva, como que tá a vida dele, se ele está muito estimulado simpaticamente, né, essa alteração, e vou avaliar os aspectos, e sim, precisos da inervação para essa estrutura, para esse músculo, tá? E aí eu tenho uma excessiva contração muscular nesse processo que vai comprimir os nervos locais, que reduzem o transporte axoplasmático e que normalmente vão inibir a liberação de ACH. Então, ou seja, eu tenho toda uma modulação, observaram? E aí, junto com isso, eu tenho concentração de substância química, que é a bradicinina, que é a acetilcolina, a prostaglandina, e que isso vai deixando a área mais sensível ao toque ou não.
E nesse paciente que tem um ponto gatilho que já é classificado como crônico, o que vai chamar a atenção da gente é que ele não consegue ativar essa musculatura. Ele não consegue dar uma vida real para essa musculatura, tá? Ele vai estar perdido diante desse processo da ativação. E aí, possivelmente, quando ele chegar para você, ele já tem um processo de fraqueza. Ele tem um processo de não conseguir ativar ou desempenhar uma função, trabalhar o músculo da forma que a gente deseja, tá? E aí a gente tem que estar atento para entrar nessa percepção e explicar para esse paciente, olha, existe uma sinalização na fenda pré-sináptica de liberação de substâncias específicas e inativação. Possivelmente não está acontecendo. E essa ativação e inativação não está acontecendo, possivelmente porque tem outros marcadores de causa. E esses marcadores de causa podem ser seus hábitos de vida e que estão associados diretamente. Então, educar esse paciente, foi o que Cira está falando aqui, é educação em saúde. Então, olha, por favor, não termina de fazer o tratamento e vai tomar café na recepção da clínica, tá? Não vem aqui antes e toma baldes de café. Ah, mas eu fico com dor de cabeça. Vamos analisar o que a gente pode fazer, quais são os processos que podem ser trabalhados diante desse paciente para que a gente consiga gerar uma melhora. Então, o que nós queremos é trazer para esse paciente uma qualidade de vida, é para você mesmo, viu só? Isso é para você. Uma qualidade de vida para esse paciente com ponto gatilho. Então, não existe até o momento nada que a gente zere, mas existe ferramenta que reduz a dor em 1 minuto até 70%. O nome dessa ferramenta é Dry Needling, tá? Que o mundo inteiro utiliza. Agora, o Dry Needling sozinho, sem uma educação em saúde, sem um diagnóstico diferencial, sem uma avaliação, não vai gerar resultado, não vai adiantar, tá? Porque você precisa gerar equilíbrio nesse paciente. E esse equilíbrio não é só por você, beleza? Mais cedo eu tava aqui nervosa com uma senhora que ela tava me dizendo que ela não tinha melhorado nada. E eu dei um diagnóstico de síndrome miofascial e falei pra ela, olha, como a senhora não melhorou? A senhora tá me dizendo que passou ontem o dia inteiro sem dor e que a dor voltou às 17 horas. A senhora antes tinha dor do glúteo até a cervical. Agora a senhora só está com dor na lombar. Então, e é só de um lado, do lado esquerdo. Então, como é que a senhora não melhorou? Mas eu fiz um recordatório aqui da sua alimentação e vi que sua alimentação é péssima, a senhora não quer comer. E eu estou suspeitando de uma depressão endógena. Então, a senhora precisa começar com o psicólogo para que eu tenha também resultado, tá? Além disso, a senhora precisa ter um objetivo de vida. Vida para viver, vontade para viver, sonhos. Porque apenas a minha técnica não vai ser capaz de te modular como um todo. E expliquei exatamente o que eu expliquei para vocês aqui, tá? O que pode estar modulando ela tecnicamente, quais são os fatores, e apresentei para a família. Tipo assim, eu vou te ajudar, mas para eu te ajudar, eu preciso que você faça a sua parte. E qual é a sua parte, paciente? É ir diante desses aspectos, né? Então, prescrevi a consulta com a nutricionista para que possa me ajudar diante desse processo, né? Dry Needling vai gerar resultado ponto gatilho crônico? Sim, a gente vai ter esse processo, o Dry Needling vai nos ajudar nesse processo. E o paciente vai ter um alívio imediato, vai ter uma sensação de redução da dor? Sim. E lembre, geralmente esse paciente que chega com ponto gatilho crônico, a dor dele não é exatamente só no ponto, ele tem uma cadeia. Ontem eu atendi uma paciente que começou com ponto gatilho desde dezembro e veio ontem porque não estava aguentando mais e ela saiu muito aliviada. Mas eu tive que escolher os músculos certos, entender qual era o nervo, o músculo que ela está passando por aquela tensão, por aquela disfunção, para que gere o resultado. Então não é apenas
agulhar qualquer lugar. É você entender o que está acontecendo com essa paciente e usar a técnica no lugar correto. Então, se eu tenho um paciente que tem uma dor no trapézio, não é só apenas agulhar o trapézio. Eu tenho que liberar toda a base nucal, eu tenho que liberar o nervo acessório, tá? Para que sim eu gere o efeito master. Mas se eu não liberar o occipital, se eu não liberar o nervo acessório, esse paciente vai ter um alívio nesse ponto de tensão crônico com agulhamento a seco? Sim, terá. As pesquisas falam, não é Sibeli que está falando isso, tá? Então terá. Mas você precisa dar algo mais completo. E para isso a gente precisa estar junto, analisando, né? E é exatamente isso que eu faço lá no DDAS, mostrando onde e como você deve fazer um pouco mais. Deixa eu ver aqui que teve mais perguntas aqui em cima. Seria então um fator de desoxidação? Seria um fator de desoxidação? Rosa, olha só, você tem vários fatores aí envolvidos, né? E o último que eu falei foi a relação de fenda sináptica, então de liberação e inibição de substâncias, beleza? É mais nesse foco aí que você que eu fui me referindo. Então você tem vários processos acontecendo, tanto que é uma das patologias e alterações hoje mais estudadas é o trigger point. Então hoje o ponto gatilho ele é muito estudado porque ele vai gerar várias alterações e comprometimentos na função, na qualidade de vida do nosso paciente, né? E você tem que trabalhar ele de um ponto muito amplo, muito vasto. Então, todas as pesquisas que eu li, né, e de acordo com a minha experiência clínica, se você trabalha essa tríade da parte mecânica, da inervação, do equilíbrio, e se você trabalha com a parte nutricional e psicológica, esse paciente ele vai evoluir sim. Seja ele fibromialgico, seja ele não fibromialgico. E eu não estou dizendo que vai zerar. Pode se quiser, pode ser que não zere, tá? Então a gente tem vários diagnósticos errados, né, de fibromialgia. Tem várias formatações aí que surreais. O aspecto do ponto gatilho crônico tem a forma estrutural igual a dos pontos gatilhos comum? Excelente pergunta, acho que eu li muito rápido, né? O aspecto do ponto gatilho crônico tem a forma estrutural igual a dos pontos gatilhos comuns? Sim, sim, Rosa, bem interessante. Essa foi uma pesquisa que eu estava lendo agora de manhã, que eles avaliaram exatamente a disposição, a formatação dessa estrutura através da ultrassonografia. Sim, há todo um emaranhado, há uma alteração de deslizamento, né? E muscular, quitina, miosina, e ali você vai formando esse ponto de tensão, ficando extremamente difícil de você realinhar essa fibra. Então sim, e qual é a diferença? Aí a gente puxa para a relação de receptores, de relação química. Então o que faz com que aquele paciente, você toque e ele deu pulo? É concentração química, tá? E esse paciente que não tem, você pega e ele diz, não tá doendo não, eu tô sentindo aí. É porque ele não tem a prostaglandina em alta concentração. Então, pra gente, e olha que antes, lá em 2000, antes de 2000, existia uma grande labuta. Agulha é um ponto gatilho crônico ou não? Só o agudo, só o latente? O que a gente vai gerar? Ou não agulha na banda tensa, deixa ele piorar para depois a gente agulhar. Existia toda essa alteração. Hoje mais não. Hoje a gente agulha tanto algo que ainda não se formou ponto gatilho, que é uma banda tensa, mas que já tem uma retração na fáscia, que tem uma alteração nesse processo, quanto a gente faz o trabalho específico em algo que já tem uma concentração maior
e que a palpação, a fibra, né, já está alterada. E nesse momento de cronicidade, eu já vou puxar o gancho, aproveitando a sua excelente pergunta, é falar do processo também que muitos fisioterapeutas no meu curso acabam se passando, que é não saber diagnosticar o que é um lipoma. Eu já fiz live, inclusive, sobre isso aqui, o que é o lipoma e o que é um ponto gatilho, tá? Então, é preciso avaliar muito a fibra, a palpação, como essa estrutura, se ela está deslocada, ela está fixada no músculo, se ela está solta, se ela tem contornos firmes e delimitados ou não. Se você observa a alteração na função, tá? Porque ele pode não ter essa dor aguda ao toque, esse desconforto, mas ele pode ter uma alteração na função. E isso é um indicativo de que você trabalhe com ele, tá? Então, independente, o paciente tem um ponto gatilho crônico, você tem que tratar. O que é crônico? Acima de 3 meses, 5 meses, a queixa que está associada, e aí você vai investigar se isso está, por exemplo, associado a uma cicatriz, a uma cirurgia, a um trauma, né? Que pode estar ali acontecendo com o seu paciente. Certo? Adorei! Gente, que live de retorno foi essa? 2h15 e eu tô aqui ainda, ó. Já reiniciei, reprogramei com a galera aqui do YouTube. Ai, meu Deus! Lara tá aqui também! E isso a gente vai associando e entendendo cada vez mais diante desse processo, tá? Então, sim, eu já te dei os principais vilões, as principais alterações, te expliquei de forma técnica, só uma pinceladinha, para que não se torne uma aula direcionada, mas para que você saiba que você pode e deve sim tratar, mas que não é a sua força. Meu Deus, 14h15, estou atrasada, beijo. Gente, vocês não existem. Beijo, meu amor. Se perdeu na live, que delícia, que delícia. A pessoa se perdeu e atrasou até a paciente. Isso é que é coisa gostosa.